Olá pessoal, chegamos à nossa videoaula 5, Física, e dessa vez a gente vai falar sobre um dos componentes importantes num circuito, que é o gerador elétrico, tá? A gente já tinha falado mais ou menos sobre o gerador, mas agora a gente vai entrar mais a fundo como ele funciona no circuito, ok? Então vamos começar. Bom, geradores são os conhecidos, a gente já conhece o que é um gerador, né? É uma bateria, a pilha, uma bateria do celular, que a gente está acostumado a ver já, né? E toda bateria, quando está ligada a um circuito elétrico, ela também é percorrida pela corrente elétrica. E essa passagem da corrente pela bateria sofre resistência dos componentes da própria bateria. Assim, o valor nominal da bateria, onde está indicada a tensão, que é chamada de força eletromotriz, E, tá? A gente vai chamar de E, é diferente da tensão que ela fornece ao circuito, daquele U que a gente está acostumado. Então, sabemos que um circuito, a tensão total é distribuída em cada um dos componentes que estão em série. Consideramos o gerador em série com o circuito. Então, o gerador ele vai apresentar também uma diferença entre o que está escrito lá que ele é capaz de gerar e aquilo que ele fornece ao circuito. Sendo assim, vamos definir uma equação para o gerador elétrico. Então, veja no desenho que o gerador fornece ao circuito uma tensão U menor que sua força eletromotriz. Então aqui, ó, no desenho, vocês podem ver que essa figura aqui, ó, é o que a figura do gerador, né? A haste mais comprida é o polo positivo, a haste mais curta é o polo negativo, a corrente circula nesse sentido, no sentido horário, e quando esse conjunto aqui, ó, é estabelecido, essa aqui é a resistência interna do próprio gerador. Então, o gerador tem uma resistência interna, que é esse resistor com um Rzinho aqui, que a gente vai considerar agora, tá certo? Então, a força eletromotriz do gerador, ela é definida em duas partes. Um é o U fornecido, é esse valor que a gente está acostumado, já tinha usado. E esse é o U interno, é a tensão que é usada na própria bateria. Trocando de posição, então, se eu fizer assim, ó, esse U fornecido fica de um lado do igual e eu passo o U interno para o outro lado. Ele fica negativo. Então eu tenho o fornecido é igual a E, que é a tensão força eletromotriz, menos a parte interna. Mas o que é U? U é R vezes I, né? No caso interno do gerador é Rzinho, que é a resistência interna, vezes a intensidade de corrente que passa. Eles estão em série. Então, o U fornecido ao circuito é E, a força eletromotriz, menos Rzinho vezes I, que é o U interno. Então tá aqui, ó, U é a tensão fornecida ao circuito, E é a força eletromotriz, é aquele valor que vem na bateria, R é a resistência interna do gerador e I é a corrente elétrica que passa pelo gerador. A corrente elétrica de um circuito pode também ser encontrada da seguinte forma. Sabemos que U é igual a R vezes I. Substituindo naquela equação que a gente viu, no lugar do U eu coloco R vezes I. Como eu vou isolar uma das partes, vejam que trazendo o R vezes I negativo para o outro lado do igual, fica positivo, né? R vezes I. O I aqui, ó, é comum aos dois termos. O I pertence aos dois. Ele faz parte desse membro e desse também. Então eu posso colocar ele em evidência, né? Ó, colocar o I em evidência, fica R mais Rzinho vezes I. Passo esse termo R mais Rzinho para o outro lado e eu obtenho que a intensidade de corrente do circuito pode ser calculada pela força eletromotriz dividido pela resistência interna
do gerador mais a resistência equivalente do circuito. Então, no desenho lá dá para perceber o que é, ó. O Rzinho, a resistência do circuito, que no caso aqui é a resistência equivalente, né? Não precisa ter um resistor, pode ter vários. E aqui a força eletromotriz. Ó. Então a gente pode calcular a intensidade de corrente por essa relação aqui. Tá certo? Dê uma olhada no que eu fiz aí. E a gente vai usar essa forma. Bom, quando ligamos diretamente os polos de um gerador, obtemos o chamado curto-circuito. E nesse caso a corrente elétrica é máxima, chamada de corrente de curto-circuito. Vemos o gráfico que representa essa função aí ao lado. Então tá aí, ó. Corrente de curto-circuito não tem nada além de você ligar o polo do gerador, o B, com o A. E aí a gente chama de curto-circuito porque ele encurta a corrente, a passagem da corrente. Essa corrente de curto-circuito, que não tem nada impedindo, ela vai direto a um polo ao outro, ela é máxima. Então, quando U é igual a E menos R vezes I e o U é zero, eu tenho que a corrente de curto-circuito é E sobre Rzinho. Um gráfico que representa essa equação do gerador é esse que está desenhado aqui. Em todos os pontos, você tem o U, né, que é de um lado aqui, o U aqui, ó. Veja aqui em cima. E aqui, o I. Conforme o I vai crescendo, o U vai diminuindo. Até chegar a um ponto onde o U é zero e a corrente I é máxima, que é a tal corrente de curto-circuito. Certo? Isso é um gráfico daquela equação que a gente viu lá no outro slide. U é igual a E menos R vezes I.